A palavra de Deus, pessoal, ela fala, né, que aquele que está, né, em Cristo Jesus, nova criatura é, né? Então, quando nós estamos no Senhor Jesus, nós nos tornamos novas criaturas e automaticamente, se nós nos tornarmos novas criaturas, tudo na nossa vida, né, vai se fazer novo, vai se fazer novo. Então eu vou ler aqui, tá um pouquinho alto, né? Quando nós nos convertemos, precisamos ser fortes para não vivermos pecando. As tentações sempre irão existir. Somos tentados a mentir, a roubar, a adulterar, a prostituir, ter maus olhos, enganar, ver pornografia, fazer fofoca, acusar, fazer beber, fumar, usar drogas ilícitas, pegar dinheiro em agiotas, ter inveja, odiar, guardar mágoa, ficar nervosa. Mas se de fato queremos ser de Deus, devemos, por obrigação, nos posicionar e não aceitar essas coisas, porque tudo isso precisa ser eliminado de nós. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos que importa que nasçamos da água e do Espírito. Da água, porque precisamos sepultar através do batismo a velha natureza, o velho homem. E do Espírito, porque só a natureza divina é capaz de nos transformar em seres espirituais. Se não buscarmos o Espírito Santo, não conseguiremos vencer sozinhos. Mas se o Espírito Santo, né? Se o Espírito é santo, então não pode morar em nós, né, um corpo sujo. Ou seja, da mesma forma que não bebemos águas com o copo sujo, né, mas primeiro lavamos o interior, o Espírito jamais poderá entrar, o Espírito Santo jamais poderá entrar e morar em um corpo pecaminoso. Somos casa de Deus. Por isso, Jesus disse, limpa primeiro, né? Limpa primeiro. Só nos limpando, nós tiramos todas as coisas carnais. Aí diz assim, nós não podemos servir a dois senhores, ou seja, a Deus e aos prazeres. Quando não obedecemos, vêm as consequências, porque pecar é errar o alvo, é trocar o justo pelo injusto. E o salário, né, ou a consequência de se viver pecando é a morte. Como está escrito, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Ninguém que está em Cristo pode estar na prática do pecado. Então, eu reconheço, confesso em oração, né? E se necessário confessar para outras pessoas, confessamos e abandonamos, né? E pagamos o preço. Então, se a pessoa quer permanecer na desobediência, né? Ela vai viver aonde? Se ela quer viver na desobediência, ela vai viver na carne. E isso aí não vai agradar a Deus. Então nós temos que decidir não mais errar. Então quando nós falamos, né, como está escrito, que se nós, quem está em Cristo Jesus é nova criatura, então estar em Cristo Jesus quer dizer que não é só estar dentro da igreja,
Existe uma diferença muito grande em estarmos dentro da igreja e estarmos, né? E sermos de Deus, sermos nova criatura de verdade. Quem é nova criatura, quem está em Cristo, realiza exatamente as obras de Cristo. Ou seja, a pessoa não vive na prática da prostituição, da mentira, da bebedice, das drogas ilícitas, ela não é maldizente, ela não aceita maus pensamentos, ela rejeita o pecado, ela não vive no adultério, ela não vive na prostituição, ela não vive em práticas, né, que a carne tem prazer naquilo. Pelo contrário, ao contrário disso, ela vai buscar a natureza divina. Ela vai andar, né, diferenciada das pessoas mundanas. Muitas pessoas estão dentro da igreja, já se batizaram, mas às vezes elas têm o hábito de dizer assim, olha, eu faço isso porque eu não consigo largar. Mas a palavra de Deus diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Assim como o Espírito Santo, né? Ele tem toda a autoridade, todo o poder, porque o Senhor Jesus, ele venceu todas as coisas. Isso quer dizer que quando nós nos aliamos ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, então nós vamos buscando a natureza divina, então nós vamos sendo transformados. Agora, é impossível a pessoa que ela passa 24 horas do dia praticando obras da carne, na casa da vizinha, na calçada fazendo fofoca, mentindo, né? Fazendo coisas erradas, colocando coisas imundas, injustas diante dos olhos dela, falando mal da vida alheia, tendo maus pensamentos, dando lugar ao diabo. É impossível essa pessoa ter a natureza dela divina aperfeiçoada. Uma das coisas que o diabo leva o ser humano a fazer muito é viver distraído. Se nós observarmos hoje, nós temos muitas distrações. Toda hora aparecem coisas para que nós venhamos a nos envolver, né? É trabalho, é festa, são eventos, amizades. E tudo isso, o diabo ele vai criando situações para nos afastar das coisas divinas. Porque se nós enchermos a nossa agenda de coisas carnais, de coisas do cotidiano, vai ser difícil a pessoa parar para meditar na palavra de Deus, de fazer um jejum. Vai ser difícil a pessoa fazer tempo para buscar Deus na igreja ou até mesmo em casa. E por que muitas pessoas acabam se enredando e se levando, né, à prática do pecado? Porque ela se envolve muito mais com as coisas da carne, do mundo, do que com as coisas espirituais. Então, quando nós temos as coisas espirituais como realmente importante para nós, nós temos que priorizar o espiritual. Nós temos que fazer tempo para o espiritual. Se nós deixarmos sempre para depois, você vai ler a Bíblia, depois eu leio a Bíblia. Eu vou orar, depois eu oro. Você vai jejuar, depois eu jejuo. Hoje eu não consegui, não, outro dia eu jejuo. Entra dia e sai dia, passa semana, passam-se meses e a pessoa não conseguiu se dedicar às coisas espirituais. Mas eu fui na igreja. Mas quanto tempo a pessoa fica aqui na igreja? Às vezes 1h30, 1h40, não é? Então, a pessoa acaba investindo muito pouco no espiritual e se dedicando muito mais às coisas carnais. E como nós falávamos até mesmo na sexta-feira, as coisas espirituais, elas são eternas. Então, nossa obrigação é investir nas coisas espirituais. E as coisas carnais, elas são passageiras. Tanto que somos formados de corpo, alma e espírito. Mas o corpo é eterno. Então você vê que a carne, ela veio do pó e vai retornar ao pó. Ela vai
acabar, não vai? Ela vai terminar. Então, o que vai sobrar? O espírito e a alma. O espírito vai voltar para Deus e a alma. A alma nós vamos prestar conta de como é que nós conduzimos a nossa alma aqui nessa terra. Porque na realidade, pessoal, o nosso corpo, ele só existe porque ele cobre a nossa alma. Ele cobre o nosso espírito. Então ele não é, o corpo não é a prioridade, o corpo é passageiro. Mas nós temos que valorizar as coisas espirituais que são eternas. Então todos os dias nós temos que buscar alimentar o nosso espírito, a nossa alma, né? Nosso espírito com a palavra de Deus. Porque o espírito se alimenta da palavra de Deus, tá? A nossa alma, ela se alimenta da palavra de Deus. Então nós temos que fortalecer. A alma ela é alimentada pelas práticas espirituais, das coisas que eu pratico, né? Obedecendo a palavra de Deus, seguindo as instruções de Deus. Aí eu vou me espiritualizando. Mas se eu não priorizar isso, eu vou dando vazão à carne e aí fica mais fácil para a minha queda. Amém, pessoal? Por isso que muitas pessoas, mesmo sendo batizadas com o Espírito Santo, elas acabaram se distraindo porque se envolveram com muitas coisas no mundo e acabaram se enredando por um caminho mau. Então nós temos que vigiar. Meu Deus, que o teu Espírito, meu Pai, possa cada dia nos capacitar a nos tornarmos pessoas mais espirituais, mais próximas do Senhor. Dai-nos, meu Deus, a divindade do Senhor, porque na tua divindade existe o amor, a justiça, a misericórdia, a verdade do Senhor. Meu Pai, e na carne, meu Pai, nas coisas naturais, existe, meu Pai, o pecado, as libertinagens, as emoções e tudo aquilo, Espírito Santo, que nos atrapalha de estarmos com a vida inserida nos teus planos e na eternidade. Abençoa essa pessoa, meu Pai, que participa dessa aula, tantas que estão aqui como aquelas que vão assistir mais tarde. Que o Senhor toque nelas, vá de encontro às suas necessidades e que a partir de hoje, meu Pai, nós possamos priorizar muito mais as coisas do Espírito do que propriamente as coisas mundanas, as coisas naturais. Abençoe e dirige esse culto que teremos agora, meu Pai, essa reunião. Toma a direção dos teus servos que vão estar aqui no altar. Traga, meu Pai, o teu povo, as multidões, meu Pai, nessa manhã, que essa pessoa possa priorizar esse movimento de fé e que ao colocar os seus pés aqui, Pai, que ela possa ser atendida, que milagres aconteçam de forma diferenciadas para a tua honra e glória e para o teu louvor, no nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal?